Mais um capítulo hoje do Magic Recap. Hoje vamos falar do concurso Fotos Kinder, que foi a maior campanha do país até hoje. Nessa época eu não estava na Magic e eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa campanha. Pois é, Lou. Essa campanha foi um marco na história da Magic e na história das campanhas do Brasil, né? Porque ela realmente é uma campanha que teve repercussão nacional. O cliente pediu uma votação aberta na internet, estilo Big Brother, para selecionar as crianças que iriam estampar a embalagem de chocolate. E com isso, foi uma verdadeira febre. Pais votando várias vezes ao dia, o cliente quis deixar isso aberto, a gente só monitorou para não haver fraudes, e assim a campanha teve milhões e milhões de acessos, cerca de 10 milhões de acessos por dia, maior campanha do Brasil. Nossa, é muita coisa, né? Bem legal. Como que vocês sabem que foi a maior campanha do país? Porque a gente esteve nos escritórios, na época era da Caixa, né? Depois mudou, lá em Brasília, e eles mesmos nos falaram que não havia tido uma campanha de tão grande porte no Brasil até então, dados os volumes de acesso que nós apresentamos. E por que vocês foram lá na Caixa em Brasília? Bem, nós fomos na Caixa, é uma longa história, porque os servidores de início não aguentaram a demanda e começaram a sair do ar, porque em parte o sucesso do Merchan ao Vivo foi muito maior do que esperado. E apesar da gente já ter escalado os servidores e já ter colocado a campanha de volta, o cliente quis ir até Brasília. Então, por segurança adicional. Então, o jurídico do cliente, junto com o nosso corpo jurídico e representantes da Magic, no caso eu, estivemos em Brasília para conversar com o pessoal e tranquilizar o cliente. Chegando lá, o pessoal foi super amistoso. Eles falaram, olha, vocês não deviam nem ter interrompido a campanha. Podem tocar pau, porque já tivemos campanhas menores do que essa, que saíram do ar e a empresa simplesmente não conseguiu colocar de volta. Se vocês estão no ar, vocês estão bem melhor do que muita gente. E como que a Magic conseguiu suportar um volume tão absurdo de acessos? Pois é, Lô. Nós tivemos que escalar os servidores para uma estrutura distribuída na nuvem com load balancers. Os balanceadores de carga distribuem os servidores de aplicação. Nós usamos 40 servidores com uma capacidade enorme de memória cada um, ancorados também num Cloud SQL, que é o banco de dados na nuvem, e, por fim, arquivos em CDN. Então, a verdadeira estrutura distribuída para suportar realmente um volume muito grande de acessos. Na época, não se tinha muito conhecimento de nuvem. Como que foi feito isso? Pois é, essa era uma das dificuldades. Não existia nuvem como é hoje em dia, com Amazon, GCP, né, os servidores do Google. A gente não tinha esse tipo de acesso. Então, utilizávamos servidores da Rackspace, nos Estados Unidos, que a Rackspace, como a gente chama aqui no Brasil, foi pioneira nessa questão de nuvem. E, na época, era muito mais rudimentar, havia muitos processos manuais. E, para a gente conseguir colocar todos os servidores no ar, nós tivemos que obter autorização especial da diretoria do data center, porque eles tinham muito medo que, com esse poder de processamento, efetuássemos ataques. Então, a gente tinha que comprovar que a aplicação precisava, eles tinham que saber quem éramos, e isso no meio de uma campanha que estava explodindo, né? E como funcionava a campanha? Ela teve fases? Essa campanha foi meio diferente mesmo, ela teve 3 fases. Na primeira, que era uma fase de inscrições, os pais poderiam inscrever as crianças que iriam concorrer aí a esse concurso todo, né? E nessa fase de inscrição, com alguns merchans ao vivo que o cliente fez, a gente já percebeu sinais de esgotamento do servidor, já começou a ficar lento, cair em alguns casos, já percebemos que teríamos que aumentar a infraestrutura. Em seguida entrou a fase de votação aberta, na qual os pais poderiam votar quantas vezes quisessem, foi uma exigência do cliente. A gente só colocou o mecanismo básico de segurança por CAPTCHA e escalamos 2 pessoas para monitorar 24 horas, né, revezando em turnos esse site durante 20 dias sem parar, que foi essa fase de votação aberta via internet. Que foi essa fase que a gente colocou 40 servidores, recebeu no fim das contas 20 milhões de acessos e tudo mais. Por fim, na terceira fase, foi um concurso no qual uma banca julgadora escolhia, a partir das crianças mais votadas, aquela que seria a vencedora para estampar a embalagem de chocolate. Por fim, o tema do concurso era esse, né? O que motivou esses pais a irem à loucura. E uma campanha nesse nível, teve muitas tentativas de fraude? Ah, sem dúvida. Nós percebemos várias pessoas criando bots, tentando burlar o sistema, tentando burlar o CAPTCHA. A gente ficava monitorando IPs repetidos, muita recorrência, algo que seria humanamente possível de fazer. Detectamos vários, bloqueamos muitos IPs, tivemos que desclassificar alguns candidatos, teve tudo isso. Qual a métrica que você escolheria para definir o sucesso desse case? Olha, a gente já falou muito aqui do volume de acessos, mas eu acho que não é isso. Eu definiria como o volume de participação.
foram 100 mil participantes. Isso é algo dificílimo, quase impossível de conseguir em qualquer campanha mar aberto e, sobretudo, em um concurso. Concurso é que a gente tem mais dificuldade de atrair pessoas para se inscrever. O mérito não é só do sistema da Magic, o mérito também é da agência de comunicação do cliente, o mérito é do próprio cliente, o valor investido em mídia, enfim, o conjunto todo que se formou ao redor dessa belíssima ação é o que levou a isso. Eu diria assim, essa é a métrica de sucesso, né, os participantes.